O desejo segundo a psicanálise, abre aspas, somos seres desejantes destinados à incompletude e é isso que nos faz caminhar, fecha aspas, Lacan. Para a psicanálise, a parte mais preciosa da vida humana é transformar o desejo em sublimação. Com a sublimação, impulsos primitivos e forças sexuais podem encontrar caminho de expressão na arte, no esporte, no trabalho, na criatividade. O que estava reprimido no inconsciente torna-se socialmente aceitável. Os desejos encontram maneiras de se expressar. Afinal, a sublimação cria relações novas que constroem a civilização. Foi assim que o homem saiu da sua condição primitiva e passou a constituir uma sociedade. Freud dizia que o desejo se instala em nós quando ainda somos bebês. Essa experiência fica registrada, gerando o protótipo do desejo. Ou seja, a criança passará a buscar primeiro o choro e depois fala. Então iniciam-se outras experiências de satisfação que ficaram marcadas na nossa psique. A psicanálise demonstra que o desejo é a característica maior do humano. Ele nunca morre, pois precisa de vazão, a força constante das pulsões. Se deixar de desejar é adoecer para a psicanálise, por outro lado, quando o desejo escraviza, também adoecemos. Segundo a teoria freudiana, o id, ego e superego são estruturas da personalidade, onde id representa nossos instintos mais primitivos. O ego é o mediador entre o id e o superego. Ele é o responsável pela relação da pessoa com o mundo. O superego é o autor de grande parte dos fatos reprimidos. Ele que cuida da nossa moral, ele determina o que devemos ou não devemos fazer, ele que segura o nosso lado instintivo, é o representante de uma natureza superior, eu, ou seja, roubar ou não roubar, trair ou não trair. Quando algo que desejamos não é realizado por ação, muitas vezes do nosso superego, nesse momento o desejo volta para o inconsciente até que ele seja novamente despertado. Agora, a psicanálise revela que o desejo usa de disfarces para sair do seu aprisionamento. Eles denominam como sublimação muitos fatos que à primeira vista são proibidos. Eles automaticamente disfarçam para que ao tomar consciência não afetem diretamente. Assim, nossos desejos são realizados não de forma transparente, mas configuram-se de maneira sutil aos nossos olhos. O desejo é o que move o homem, pois passa a vida tentando superar suas carências. Essa busca da satisfação total recebe o nome de gozo. Não percebemos que os desejos muitas vezes são provisórios, isto é, prazeres parciais. Eles se renovam, queremos experimentar tudo. Essa busca gera em nós um sentimento de angústia. Aprendemos com as insatisfações e as frustrações. Mudamos o foco e imaginamos realizações futuras. Assim o desejo renasce e segue sua busca. Em suma, nada se opera no divã sem a falta. Quando amadurecemos, aceitamos a castração dos nossos desejos, que implica em impor limites ao ciclo vicioso da falta, remodelando o conhecimento de si, evitando as comparações e representações do convívio social. Para Lacan, o que falta ao sujeito, ele não o sabe. E, independentemente de seus esforços, ele não consegue constituir sobre isso um saber qualquer. Ele ignora o que lhe falta, isto é, qualquer coisa que tome o estatuto de substituto desse objeto faltante, que Lacan também chama de objeto de causa do desejo. O sujeito sente falta do objeto ao qual ele ignora e o conduz a desejar os objetos da realidade. O sujeito sente falta e, sem saber do que sente falta, ele deseja. Daí percebe de tempos em tempos que os objetos que ele pode apreender não são realmente o que ele visa, o que ele deseja verdadeiramente. O desejo só perdura por não atingir seu alvo. Sendo assim, o desejo histérico é o paradigma da neurose, e segundo Lacan, o que caracteriza a histeria é o fato de sustentar o seu desejo como insatisfeito. Mas o desejo histérico não é somente o de guardar seu desejo como insatisfeito, mas também o desejo de exibir essa insatisfação. Na neurose histérica, o sujeito escolhe criar ao mesmo tempo seu desejo e sua insatisfação. O sujeito do desejo histérico demanda a satisfação para melhor reconduzir o seu desejo, graças ao apoio de sua insatisfação assim renovada. Em suma, desejamos o tempo todo, desejamos mesmo que inconscientemente.
Podemos até despistar o nosso próprio desejo, mas ele permanecerá lá, porque o desejo não morre quando existe um simbolismo nas coisas que a gente faz. Lacan conceituou o desejo que se expressa através da cobiça ou do apetite, onde o desejo é reconhecido pelo desejo do outro. Segundo ele, através da linguagem, trocamos e criamos aliança. É por meio da linguagem que o desejo se manifesta. Quando falamos, carregamos nas palavras afetos, uma pulsão que pode ser representada no tom de voz, na aspereza das palavras. Queremos impor o nosso desejo como intenção através das palavras. E como fazemos isso na prática? Articulando, usando o nosso mecanismo de defesa, ludibriando, representando um personagem. As formas são diversas. Sobre o desejo, gostaria de citar brevemente outro psicanalista não menos importante. Trata-se de Carl Jung. Para Jung, a expressão energia psíquica significa libido. Ele indica um desejo ou um impulso que não é refreado por qualquer instância moral ou outra. O libido é o apetite sem seu estado natural. Filogeneticamente são as necessidades físicas como fome, sede, sono, sexualidade e os estados emocionais, os afetos que constituem a natureza do libido. Todos esses fatores têm suas diferenciações e sutis ramificações nesta tão complicada psique humana. Jung costumava aprofundar-se no entendimento dos seus pacientes através dos sonhos e fantasias. Estudou mitologia e entendeu que o mito é uma projeção do inconsciente coletivo e refez a história de muitos deuses e heróis da mitologia através de uma visão psicológica. Viu no mito uma forma de expressão do inconsciente e passou a utilizá-los no entendimento de seus próprios sonhos e fantasias. Jung buscava o conhecimento de si mesmo e o significado da vida. A motivação para a individuação é inata, porém o processo em si somente se dá no confronto do consciente com o inconsciente, o que ajuda a amadurecer a personalidade, pois para Jung os desejos se manifestam através dos sonhos e das fantasias. O processo de individuação é o centro da psicologia junguiana. É através dele que a pessoa vai se conhecendo, retirando suas máscaras, retirando projeções lançadas no mundo externo e integrando-as a si mesmo. A nossa pulsão seria, então, uma força psíquica que empurra o organismo para descarregar uma pressão dada numa determinada região ou órgão. Ela é uma excitação que precisa de descarga. O valor dos conceitos de libido do eu e libido do objeto reside no fato de que provém do processamento das características íntimas dos processos neuróticos e psicóticos. Conforme a teoria psicanalista, a libido pode ser vista como uma energia aproveitável para os instintos da vida. Ela não é algo apenas interno, algo ligado a desejos sexuais. Segundo Freud, a libido está ligada aos fenômenos psicossociais que seguem seu processo evolutivo desde a infância até a idade adulta. O filósofo Santo Agostinho, muito antes de Freud, já havia estudado a libido e classificou-a em 3 categorias: libido sciente, sentiente e dominante. Tais categorias estão ligadas a 3 tipos de desejos humanos e todos diretamente relacionados à questão sexual. A libido sciente seria o desejo de conhecimento. A libido sentiente seria o desejo sensual. A libido dominante seria o desejo de dominar. Nesse ponto, Santo Agostinho também se aproximava de Freud ao ver a questão libidinal como muito além da questão sexual. Ele convergia também que a questão social interfere diretamente na nossa libido, como o desejo de conhecimento e de dominação. Freud também classificou a libido ao complexo de Édipo, afirmando que a libido amadurece por meio do objeto ou objetivo. Assim, o indivíduo desenvolve a sua sexualidade. Freud diz que existe uma grande variedade de objetos que podem se tornar fonte de prazer. Por isso, a libido, que estaria ligada ao desejo e a uma energia, vai muito além da questão sexual. O processo de Édipo é um processo de desenvolvimento psicossocial. O complexo de Édipo é um investimento nele. A criança menino percebe que entre ela e a mãe, por quem tem desejo, existe o pai. Esse pai seria o adversário, o rival, e a criança passa a amar a mãe e experimenta um sentimento de repúdio ao pai. Assim, a criança menino acaba superando esse sentimento com a chegada da maturidade, identificando-se com o pai. Freud criou a teoria psicanalítica de forma a deixá-la aberta para possíveis reconstruções teóricas. Para ele, a libido não é a sexualidade em si,
Quando ele fala da sexualidade, apoia-se em evidências empíricas. Como no caso do desenvolvimento psicossocial, a libido tem duas fases. A fase inicial ligada ao autoerotismo e a fase secundária direcionada ao outro e suas atividades. Por isso, a libido está diretamente ligada ao narcisismo na história do sujeito. Em outras palavras, a libido articula todo o processo do desenvolvimento psíquico, porque estabelece relações entre os desejos e seus objetos, os desejos e o encontro com o mundo buscando a satisfação. Libido é pulsão e energia, ou seja, através do narcisismo eu estabeleço padrões estéticos para provocar o outro. Para Jurandir Freire Costa, psicanalista, o desejo é a violência da cultura sobre o sujeito humano. Ele classifica como uma violência a multiplicação da cultura do consumo em nós, gerando um ser insaciável, incompleto, perturbado e ansioso. Para o psicanalista Ivan Capelato, existe outro tipo de desejo, chama-se desejo paradoxal. Esse desejo surge do medo de não sermos mais desejados pelo outro. Para explicá-lo, vamos citar um exemplo. Zé tem um relacionamento com Maria. Esse ciumento de carteirinha tenta fechar um acordo com Maria. Maria, se você for me trair, quero ser o primeiro a saber. A proposta do Zé se dá porque o medo dele não é de perder Maria, mas de se perder como objeto do desejo de Maria. Segundo Capelato, somos vítimas e autores do desejo. Provocações reflexivas. A tecnologia nos proporciona a possibilidade de trazermos perto de nós objetos de desejo sem o risco de que o desejo morra. Ivan Capelato. Numa sociedade onde inventamos maneiras de fugir da dor, através dos remédios, bebidas e drogas, emerge uma sociedade que perde desejos criativos e regride a desejos instintivos. Segundo Ivan Capelato, vale a pena sofrer pelo desejo, vale a pena ter um desejo frustrado e construir outro. Estamos perdendo essa capacidade. Freud dizia que o desejo mais precioso que nós temos é sermos desejados intelectualmente, que a gente possa, pelo ato, pela palavra, pela escrita, produzir a transformação nos outros. Abre aspas. O remédio contra o desejo é a consciência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, somente 5% da humanidade é consciente. 5% da humanidade é capaz de suportar uma frustração. 5% da humanidade é capaz de entender que a raiva é filha do medo, que o medo é o pai do desejo e que a raiva é irmã do desejo. Ivan Capelato. Fecha aspas. Vamos refletir sobre o vínculo familiar na metáfora do psicanalista Ivan Capelato. A raiva é filha do medo porque ela se revela através da nossa rebeldia, da nossa reação em determinadas circunstâncias da vida. Usamos a raiva como resposta, como mecanismo de defesa. Buscamos segurança por medo. O medo é o pai do desejo, porque desejamos por medo de sentir o vazio, por medo de perceber que a vida não tem sentido. Desejamos por disputar algo e tememos a perda. A raiva é irmã do desejo, porque a relação entre o desejo e o ódio pode ser explicada pela ambivalência emocional, uma situação muito comum em que o indivíduo tem sentimentos conflitantes em relação a outra pessoa. Trata-se de um caso em que há uma emoção negativa e uma positiva em relação à mesma pessoa. Por trás de todos esses sentimentos estamos sentindo angústia. Para a psicanálise, especificamente no conceito freudiano, a angústia é uma psicopatologia, ou seja, um mal-estar psíquico e também físico. A angústia é um sinal no eu, um sinal de perigo quando sobrevém uma exigência pulsional, um desejo enigmático que envolve seu ser como perdido e passível de anulação, seu ser como objeto que pode ser, sem saber qual, para o desejo do outro.